Olá amigos, estamos dando início ao nosso curso de investimento Invest Insights. Como primeiro módulo, Introdução à Bolsa de Valores. Neste módulo, trataremos dos principais conceitos que balizam o estudo sobre investimentos em Bolsa de Valores. O que são Bolsa de Valores, o que é negociado lá, o que são ações e por que as empresas emitem ações, quais os proventos ou direitos que o investidor faz jus, a codificação das ações e os seus tipos. Será disponibilizado para vocês cópia da apresentação e um capítulo em PDF com o conteúdo da apresentação mais detalhado. Nesse slide, deixamos alguns avisos que consideramos importantes para quem inicia no mundo dos investimentos. Vamos fazer uma breve leitura. Primeiro, organize financeiramente. Se você é uma pessoa financeiramente desorganizada, muito provavelmente você perderá dinheiro na bolsa. 2. A bolsa não produz dinheiro nem salva a vida de ninguém. Lá, você deve colocar parte do dinheiro que sobra. Portanto, é preciso sobrar para depois ir para a bolsa. Terceiro, bolsa de valores é renda variável. Logo, não há como prever a lucratividade. Quarto, bolsa de valores não é cassino, casa de aposta ou loteria. Bolsa de valores não tem nada a ver com sorte, e sim com planejamento e estratégia. E por último, quinto, o caminho para a excelência em qualquer ramo ou profissão é estudar, e na bolsa não é diferente. Nesse terceiro slide estão os tópicos que serão abordados durante a nossa aula. O que são ações, quais os tipos de ações, codificações de ações, direitos e proventos, o que é home broker, a B3 e as corretoras. O que são ações? A Bolsa de Valores é um local onde são negociadas ações e outros valores mobiliários. As mais importantes são a Bolsa de Nova York, a de Londres e Frankfurt. No Brasil, a B3 é a nossa bolsa. Surgiu da fusão da BMF e Bovespa em 1991 e posteriormente em 2017 se fundiu com a CETIP. Seu indicador de referência é o índice Bovespa, ou o Ibovespa, ou como é mais conhecido pelos investidores, o IBOV. O que é uma ação? No slide está mais detalhado, mas basicamente uma ação é um pedacinho do patrimônio da empresa e você, sendo detentor de uma ação, pode se considerar também sócio dessa empresa, fazendo jus aos direitos que falaremos mais à frente. A título de curiosidade, coloquei essa imagem de uma ação escritural de Petrobras para mostrar como era antes da informatização da bolsa. Desde 1999 que o uso de ações escriturais caiu em desuso, graças à informatização dos meios de negociação com a criação do home broker. O que é uma companhia de capital aberto? Resumidamente, companhia de capital aberto são empresas que negociam suas ações em bolsa de valores. Como exemplo, imagine uma empresa que era de capital fechado. Seus sócios e proprietários resolveram transformá-la em uma empresa de capital aberto. E para isso dividiram o capital social da empresa em ações. Vamos dizer que eles, através de uma pesquisa de mercado, calcularam o valor de cada ação e dividiram em 1 bilhão de ações. Para não perderem o controle da empresa, resolveram vender em bolsa apenas 30% das ações, permanecendo com 70% delas. Ou seja, 300 milhões de ações foram negociadas na bolsa. E aí surge a pergunta, por que as empresas fariam isso? O foco de qualquer empresário sempre será o crescimento de sua empresa, de forma sustentável. Para isso, ele precisa de dinheiro para o financiamento desta expansão. Ele pode buscar empréstimo em bancos, porém, as taxas de juros podem acabar impedindo esse projeto, caso o período econômico do país não seja favorável. Desta forma, ao lançar mão de parte das ações da empresa, ele mantém o controle da empresa, não se endivida e consegue financiar sua expansão. Normalmente as empresas usam esse expediente para financiar novos projetos, modernização de plantas industriais, inovação tecnológica e até para abater dívidas de curto prazo. Nesse slide, estamos mostrando para vocês um gráfico de Ambev, um gráfico histórico desde o final da década de 90. Se você observar a linha azul que representa as ações da Ambev, no ano de 2017 ela está muito acima da linha vermelha que representa o Ibovespa e da linha preta que representa o CDI acumulado. Isso quer dizer o quê? Se alguém tivesse comprado ações de Ambev no ano 2000 a R$ 2,00 cada ação, hoje ele teria 10 vezes o valor,
já que em média em 2017 a Ambev fechou com R$ 20 o valor de cada ação. Ou seja, imagine que você compra 1.000 ações de Ambev no ano 2000, paga R$ 2 por ela, ou seja, R$ 2.000. Chega no ano de 2017, você resolve vendê-la a R$ 20, ou seja, você apuraria R$ 20.000. Tirando o valor que você investiu, 2.000, você teria um lucro de R$ 18.000. Quais os tipos de ações? Há várias formas de definição dos tipos de ações, porém as mais importantes são por espécie de ação, pela forma de registro, pela liquidez do papel e pelo grau de capitalização. No arquivo em PDF, vocês terão os tipos de forma mais detalhada. Esta é a definição do tipo espécie de ação. Em teoria, a mais importante é a do tipo ordinária, visto que dá direito a voto e preferência de recebimento em caso da empresa sair da bolsa. As ações preferenciais são invenção de brasileiro e, no cômodo geral, dá preferência na distribuição de dividendos. Na maioria das vezes, paga até mais do que as ações ordinárias. Hoje em dia, há uma tendência das empresas em permanecer só com ações ordinárias ou partir para as units. Falaremos melhor sobre as units mais à frente. Essa é a definição por capitalização. Basicamente, divide as empresas pelo tamanho do seu patrimônio. As mais conhecidas são as blue chips, por serem empresas de grande porte e movimentarem muito dinheiro na bolsa. As mais conhecidas são a Petrobras, Vale do Rio Doce e Itaú. Codificação de ações. Nesse slide, vocês podem observar que temos aí uma lista, começando do 1 até o 11. Nessa lista, você tem a descrição de o que cada número representa. O número 1 fala do direito de ações ordinárias. O número 2, do direito de ações preferenciais. O número 3 seria a representação da ação ordinária. A número 4 é a representação da ação preferencial. A partir das quintas, aqui a quinta, sexta, sétima e oitava, são também representações de ações preferenciais, só que com classes, e essas classes são definidas por cada empresa. A número 9 é o chamado recibo de subscrição de ações ordinárias. A número 10 é o recibo de subscrição de ações preferenciais, e a número 11 representa, na maioria das vezes, as units. Nesse slide, temos aqui alguns exemplos dos tipos de ações. Com a codificação número 3, você vê aí Vale 3, que representa a ação ordinária da Vale do Rio Doce. Com a codificação número 4, você pode observar aí GGBR4, que representa a ação preferencial da Gerdau. Com o código 5, você vê USI 5, que representa a ação preferencial classe A da Uzi Minas. Com o número 6, você vê a LET 6, que representa a ação preferencial classe B da Eletrobras. E com o número 11, você vê aí SAMB 11 e BOVA 11. A número 11 é o que nós chamamos de units, mas podem também representar as BDRs e as ETFs. As BDRs, na verdade, são certificados de depósito de valores mobiliários brasileiros. É uma sigla em inglês, Brazilian Depository Receipts. E o ETF também é uma sigla em inglês, Exchange Traded Funds, que representam fundos de índice da bolsa. Vocês saberão direitos e proventos de ações. Vamos fazer uma leitura do slide. Basicamente, o acionista tem apenas uma obrigação, a de integralizar sua parte no capital, isto é, pagar à empresa o valor das ações que subscreveu. Entretanto, a Lei nº 6.404 de 1976, que regulamenta o funcionamento das sociedades anônimas, lhe confere uma série de direitos que nem o Estatuto Social nem a Assembleia Geral podem tirar. São eles: participar dos lucros sociais, participar do acervo da companhia em caso de liquidação, fiscalizar na forma prevista por lei a gestão dos negócios sociais e preferência para a subscrição de ações, parte beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. Ou seja, sua obrigação ao comprar a ação é exatamente a de pagar pelo direito de ser acionista da empresa. Por outro lado, a empresa tem a obrigação legal de distribuir o lucro auferido em forma de dividendo. Nesse slide, temos uma lista dos direitos a qual o acionista faz jus. Entre eles, o dividendo. O dividendo é uma parcela do lucro que é paga ao acionista. Esta é isenta de imposto para o investidor, pois o imposto já foi cobrado anteriormente da empresa. Juros sobre capital próprio.
é uma remuneração paga ao acionista similar ao dividendo, porém, o imposto dessa vez é pago pelo investidor. Bonificação em ações é a distribuição gratuita de ações ao acionista, de forma proporcional às ações que este possuía ou que possui. Bonificação em dinheiro é uma participação adicional nos lucros. E subscrição de ações é o direito de preferência na aquisição de ações. Neste slide, existem outros dois direitos, o grupamento ou split e o desdobramento ou split. No grupamento, o número de ações da empresa diminui e o valor desta aumenta. Por exemplo, se uma ação tem 1 bilhão de ações no mercado e ela resolve grupar de 1 para 2, isso quer dizer que esse 1 bilhão de ações diminui para 500 milhões e o valor da ação, que por exemplo era R$10, sobe para 20. No desdobramento é diferente, é quando o número de ações aumenta. Vamos dar um exemplo parecido. A empresa tinha 500 milhões de ações e resolve desdobrar 2 para 1. Ou seja, o número de ações pula de 500 milhões para 1 bilhão. Se o valor da ação era R$20, com o desdobramento ela vai para 10. Nesse slide, temos um quadro que mostra a distribuição de dividendos no ano de 2016. Essa planilha mostra que a BB Seguridade, que é a seguradora atrelada ao Banco do Brasil, o Banco Bradesco e a Itaúsa, a holding controladora do Banco Itaú, foram as que mais remuneraram seus acionistas. O setor elétrico também é um grande pagador de dividendos. Neste outro slide, podemos também ver uma planilha que mostra o potencial de pagamento de dividendos para o ano de 2018 conforme a previsão dos analistas. O que é home broker? O home broker é o sistema que possibilita a negociação de ações e outros ativos financeiros diretamente através da internet. Foi implantado em 1999 e o seu principal objetivo é facilitar o acesso ao mercado acionário e permitir que cada vez mais pessoas façam parte dele de forma simples e eficiente. Com a informatização da Bovespa e o advento do home broker, as pessoas físicas passaram a negociar ações, ainda através de corretoras, porém, sem a figura do corretor de valores que encarecia o processo. Hoje as negociações são dinâmicas, ao ponto de uma ação subir ou descer R$1 ou R$2 em questão de minutos. Inclusive, você pode comprar não só ações através do home broker, mas também opções sobre ações, contratos de commodities e fundos imobiliários. Aqui temos um exemplo no slide de uma imagem mostrando o home broker da modal DTVM, onde você tem escrito livro de ofertas, é onde vai estar o valor a qual está sendo vendido e comprado as ações. Ao lado você vê uma aba chamada ordem, é onde você pode mandar a ordem de compra e venda para o mercado, pelo valor que você considerar que é o justo. Acima você tem uma representação de uma carteira, ou seja, você pode definir 20 ações, colocar e acompanhar o valor das cotações por ela. B3, BMF, Bovespa e CETIP. A B3 é a Bolsa de Valores oficial do Brasil. Surgiu da fusão da Bolsa de Mercantil e Futuros e da Bovespa, e posteriormente da Central de Custódia e Liquidação Financeira, CETIP. Foi aprovada pelo CAD em 22 de março de 2017 e hoje possui um patrimônio de 13 bilhões de dólares. Aqui o símbolo da B3, Brasil, Bolsa e Balcão. Corretoras. Corretora de valor é uma empresa atuante no sistema financeiro que intermedia a compra e a venda de títulos financeiros a seus clientes. Atua principalmente na Bolsa de Valores. Para uma pessoa física operar na Bovespa, é necessária a intermediação de uma corretora autorizada, sendo que no Brasil sua constituição depende da autorização do Bacen, Banco Central, e o exercício de sua atividade depende de autorização do CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Em geral, as corretoras cobram uma taxa pela custódia dos títulos. A taxa pode ser devida pela custódia, independentemente da movimentação dos ativos. Além dessa taxa, em geral, paga-se à corretora um determinado preço por operação, que pode ser um percentual do valor da transação, um valor fixo por operação, ou ainda uma quantia mensal fixa, chamada de taxa de corretagem.
Ou seja, para negociar em bolsa de valores é necessário estar cadastrado em uma corretora, de forma a ter acesso ao home broker dessa. A corretora é o intermediário entre você e a B3. Nos slides a seguir, teremos exemplos de algumas corretoras. Não é indicação de corretora. Você deve procurar, conhecer e escolher aquela que se adequa melhor à sua necessidade. Nesse slide, temos a modal DTVM. Vamos fazer uma exploração do que mostra o slide. Se você observar no campo renda fixa, ele está dizendo que o valor do Tesouro Direto é isento, ou seja, você não vai pagar um valor a título de taxa de administração para ter o seu título de Tesouro Direto custodiado pela modal. Abaixo você vê taxa de custódia como isento, ou seja, a modal não cobra custódia para todos os títulos que ela porventura guarde em seu nome. No campo renda variável, você tem os valores aí que é cobrado de corretagem pelo lote à vista ou pelo fracionário. No caso específico aqui, esse valor está diferente. Hoje a modal cobra 0,99. Nesse slide aqui temos a CLI, que é uma grande corretora também. A Rico CTVM, também outra grande corretora. A Nova Futura, que é uma outra corretora. Existem várias corretoras no mercado. Vocês devem pesquisar e procurar aquelas que se adequam àquilo que você procura. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que gostem. Estamos ao dispor dos amigos para tirar qualquer dúvida. Até a próxima aula.